Hoje no Papo de Mecânica estamos recebendo aqui um empreendedor que tem uma história de superação, uma história de sucesso que eu tenho certeza que vai te inspirar e que vai trazer muita sacada para o seu negócio. Ele foi de morador de rua a um mega empreendedor aí com mais de 1.000 colaboradores e hoje atua no Brasil todo. A gente está recebendo aqui o César Zanoni. Seja bem-vindo aí, César. Satisfação de te receber aqui no Papo de Mecânico. Amém, amém. Ótimo, Carlos. É um prazer enorme estar aqui no programa e vamos compartilhar um pouco do que Deus está fazendo no meio do empreendedorismo, sobre nossas vidas, né? Muito bem. E a gente fica contente que a gente sabe que a tua agenda ela é bem puxada, né? Mas ele deu um jeitinho aí, porque eu já considero a gente amigos, né? Então, para os amigos, ele dá um jeito aí para vir contar dessa história inspiradora, né, César? Amém. Foi corrido, mas consegui chegar. Né? Estamos aqui. Coisa boa. Olha, o Papo de Mecânico ele só é possível porque nós temos empresas que apoiam esse projeto. E eu quero citar nossas empresas aqui antes da gente conhecer essa história inspiradora do César Zanoni. E uma delas é o pessoal da Tacal, os nossos amigos aí da Tacal, que vem com um portfólio gigantesco de peças para motores. Se você é um cara que trabalha numa retífica de motor ou na sua oficina você trabalha com montagem, com reformas de motor, tá aqui, ó, a empresa que eu indico, a Tacal, são mais de 1.200 motores que eles atendem. E o legal da Tacal é que toda a linha de importado, toda a linha de carros premium, você encontra lá as peças, bronzina, pistão, anel, enfim, o portfólio ele é tão grande que fica até difícil de lembrar tudo de cabeça. Então, ó, para você conhecer o portfólio, acesse o site tacal.com.br e lá dentro você tem toda a linha, as famílias de produtos, tem todas as aplicações e aí você consegue ver ali quais são os produtos que você precisa e chama lá Tacal, né? No YouTube tem também o canal do YouTube da Tacal, que é Academia do Motor. Todos os dias sai dicas técnicas com os especialistas lá da Tacal, trazendo dica de aplicação e cuidados na hora da montagem do seu motor. Tem dúvida? Quer aprender mais? Entra lá na Academia do Motor, te inscreve, ativa o sininho, deixa o likezinho, né? E você vai ter um conteúdo de valor aí. Nós temos também o pessoal da Kobe Química. Olha, a Kobe tá fazendo o maior sucesso por onde a gente passa. E agora, no mês de abril, você quer nos conhecer pessoalmente, então nos procura lá no stand da Kobe e também no stand da Tacal. A gente vai estar lá fazendo um trabalho e vou estar lá gravando aqui pro Papo de Mecânico, então é só chegar lá no stand, procurar cadê o Carlos Fortes, né? Vai no da Tacal ou vai no da Kobe, tu vai me encontrar, né? A gente vai ficar a semana toda lá e você vai ter a oportunidade de conhecer toda a linha de produtos pessoalmente lá, ao vivo, da Kobe. A Kobe que realmente, assim, ó, tem uma linha profissional, uma linha de alta performance. Você sabia que o CEO da Kobe é um mecânico? É, de mecânico para mecânico, meu amigo. Então, ó, você utilizar produtos Kobe, você não vai ter erro aí no serviço que você presta para os seus clientes. Acessa lá na internet, kobe.com.br e fica por dentro de toda a linha também que a Kobe vem colocando aí no Brasil. Nós temos também os parceiros aqui da Giros Distribuidora, essa gigante do mercado que trabalha com distribuição de peças para motores. Inclusive, você encontra todo o portfólio Tacal lá na Giros. A Giros que atua com a unidade de Porto Alegre, Santa Catarina e Paraná, né? São 3 unidades gigantescas aí, são mais de 50 mil itens para você, meu amigo reparador, poder fazer suas compras, poder encomendar suas peças, e eles têm um dinamismo muito grande para fazer essa logística e entrega, né? E nós temos também um podcast lá na Giros toda segunda-feira, ao 12h30, ao vivaço, nos canais lá, Giros Peças no YouTube e no Instagram. E lá também a gente traz conteúdos e convidados de valor para falar aí desse nosso segmento. Então, não é inscrito no canal da Giros, entra lá, Giros, no YouTube e segue e nos acompanha. Lá é ao vivo, tá, pessoal? Toda segunda a gente está lá no último mês aí, batemos 120 programas, né? Nossa. É muita produção de conteúdo, né? Toda semana a gente está aí produzindo conteúdo de valor, César. Assim como você também, né? Depois eu quero saber que tu vem numa batida aí gigantesca de produção de conteúdo, né? Tá saindo vídeo todo dia no canal? É quase todo dia, eu acho que coloca um vídeo lá. Caraca, eu só vejo a notificação. César Zanoni, assim vai indo, uma né? mensagem atrás da outra. Nossa. Conteúdo. Tu vê, né? O cara que sai do zero digitalmente, porque tu começou agora o quê? Comecei em outubro. Outubro, eu me lembro quando tu lançou o canal. Foi. E... Outubro que eu comecei, estamos em
março, né? Então tem 5 meses, 6 E meses. vem atraindo uma multidão de pessoas aí que consomem teu conteúdo, né? E a gente acha que o que nós temos para oferecer nunca é relevante para É alguém. verdade, e né? realmente é relevante. Ó, já Eu sempre tive começou essa a trava. liberar as chaves aí, ó. Fica ligado, esse cara que tem muito conteúdo. E é bem isso mesmo, né, César? O que a gente acha que é básico, que é simples, mas pra pessoa Sobrenatural pro outro. tem um Muda a impacto vida grande. do outro. É verdade. Nós não damos valor realmente no que está nas nossas mãos. Bem isso aí mesmo. Olha, nós temos aqui também o pessoal da Alfa Software de Autopeças. Se tu é de uma distribuidora, uma autopeça tá pensando em mudar o teu software, tá aqui, ó. O software que a gente indica é o software que a Giros Peças utiliza. Vai dinamizar a passagem de orçamento, a abertura de pedido, a separação do pedido até a entrega e a parte financeira. Olha, tu tem uma máquina na mão aí para fazer a gestão do teu negócio e para te ajudar também a melhorar o teu rendimento ali nos teus atendimentos e na venda. Então, chama lá o pessoal da Alfa Software que tu vai estar muito bem servido. E também a galera da Climer Soluções Automotivas, né? Toda a linha de arrefecimento, radiador e ar-condicionado. Você encontra aqui um portfólio gigantesco. E a Climer que atende com 2 bases, uma em Porto Alegre e outra lá em Santa Catarina, na Palhoça, que atende aí todo o Brasil. E olha, o estoque da Climer é gigante, pessoal. Então, as principais marcas do mercado você encontra aí na Climer Soluções Automotivas. E acesse o site. No site tem toda a linha de produtos e aplicação também, né? Então, se você tem dúvida na aplicação de algum produto, né, dentro dessa área, acessa o site da Climer, você consegue ver a aplicação. E para fechar o nosso hall de parceiros, a gente tem aqui também a galera da Sinoservice Sistemas para Oficina Mecânica. Olha, não dá mais para você trabalhar de forma amador no mercado, né? Tem que profissionalizar, tem que sistematizar o negócio. Um software vai te ajudar desde o recebimento do carro do cliente, abertura de OS, fechamento da OS, acompanhamento dessa OS e toda a gestão financeira também, né? Então, a gente percebe que as oficinas que fazem esse fluxo, que seguem esse fluxo colocando o software e utilizam ele, elas têm sucesso aí porque tu consegue ter a gestão e o controle da sua oficina na palma da mão. Então, quer saber mais? Entre em contato aí com os amigos da Sinoservice e contrate o teu sistema de gestão. Você sabe que uma das coisas que fez a minha empresa crescer foi eu ter colocado no sistema. É, né? Antes do sistema era tudo na caneta, não tinha nem controle direito. Nossa. E eram clientes, não sabíamos quando chegou, não sabíamos quando terminou o contrato, não sabíamos nem formas de pagamento, porque era tudo na caneta. Sim. E planilha do Excel. Nossa. E uma das coisas que fez, eu costumo dizer que para você crescer você tem que estar preparado. Uhum. Se você não estiver preparado, você não vai crescer. Veja que o estacionamento da Ravan é maior do que a Ravan. Olha aí, ó. Ele está preparado para receber cliente. Faz todo sentido, né? Que legal. Mas, César, já que a gente já começou aqui a falar contigo, fala aí quem tu é, da onde tu vem, do que tu se alimenta, se apresenta aí para nossa audiência. Né? Bom, eu sou pastor e empreendedor, né? Tenho uma empresa há 20 anos. 20 anos. Meu nome é César Zanoni, eu trabalho no segmento, tenho escritórios, né, de negociações. Comecei com 23 anos, eu era um morador de rua e Olha aí. Eu não tinha nada praticamente, né? Perdi meus pais muito cedo, saí da região do sul, fui parar no centro-oeste, fui parar em Brasília com uma proposta de emprego e essa proposta ela não chegou a concretizar. Hoje é muito fácil, né, Carlos? A gente pega o telefone, pode ligar para todo mundo, tem rede social, tem um meio de se comunicar muito violento, Sim. mas há 20 anos atrás, 22 anos atrás, o telefone só existia o fixo. Então, muitas vezes as pessoas perguntam para mim e falam assim, quando as coisas não deram certas em Brasília, por que você não ligou para pessoas conhecidas? Por que você não voltou? E eu digo, não tinha como. Era tudo muito escasso, não era essa facilidade de hoje. Era muito complicado, e até mesmo porque quando eu estava em Brasília, que as coisas não deram certo, o meu pensamento era sempre, vai dar certo, vai abrir uma porta. Alguma coisa vai acontecer, alguma coisa vai destravar. Só que os dias foram protelando, os dias foram tomando tempo. Fiquei
morando na rua por 9 meses. Só para nossa audiência entender do que nós estamos falando. Hoje tu tem a empresa 7 Capital, né? Uhum. São quantos escritórios no Brasil? São mais de 140 escritórios, quase 150 escritórios no Brasil, em todos os estados. O foco da tua empresa é negociação de dívidas. Trabalho com negociação de dívida, financiamento de carro, cartão de crédito, empréstimo. A pessoa está com uma dívida, precisa negociar, a minha empresa atua nesse segmento. São quantos colaboradores hoje atuando na 7? Direto e indiretamente, mais de 1.200. Nossa, é muita gente, né? É muita gente. Muita gente cuidando, cada um no seu departamento e a gente vem construindo tudo isso, né? Porque a empresa está em plena expansão, ela está em pleno crescimento. Sim. Quem não tem dívida, né? É isso mesmo. Graças a Deus eu não tenho. Mas já tivemos muita, né? É uma fase. Mas é uma fase, realmente. Mas aí tu foi, então, tu saiu da onde qual é o estado que tu era? Da onde eu sou? Da onde tu saiu, que tu foi pra... Saí de São Paulo. Saiu de lá com uma proposta de trabalho, chegou lá, te deram um balão. Eu saí de São Paulo, fui pra Curitiba, que é a cidade dos meus pais. De Curitiba eu fui pra Belo Horizonte. De Belo Horizonte eu fui para Brasília. E tudo com dinheiro escasso, assim? Não, certo? É dinheiro contado, né? Eu trabalhava de vendedor autônomo, ganhava para comer. Uhum. Então, se eu vendesse, eu tinha dinheiro. Se eu não vendesse, eu não tinha dinheiro. Só Jesus na Eu trabalhava na Sul América nessa época. E daí, mas aí, quando tu teve as portas fechadas lá, tu foi para onde? Fui para rodoviária. Uhum. Porque eu não tinha onde dormir, aí eu fui para a rodoviária lá do plano piloto e no outro dia eu saí de manhãzinha para procurar emprego. Uhum. Mas chega um momento da nossa vida que vai acontecer uma virada e normalmente essa virada ela precede de um acontecimento muito difícil. Uhum. Sempre assim. Quando tem algo para acontecer na tua vida, para descortinar, para que rompa, venha fluir, você vai sair de um estágio muito difícil. E a Bíblia nos ensina isso o tempo todo. Quando ela quis mudar a vida de alguém, essa pessoa primeiro passou por um momento difícil. Uhum. Ou passou por deserto, ou por uma cova, ou por uma cisterna, ou foi preso. Aconteceu sempre alguma coisa que marcou ela para depois ela romper. Na época tu já era pastor ou não? Não, eu nunca tinha lido uma Bíblia. Sério? Nunca tinha lido uma Bíblia. Mas, por exemplo, tu tava lá na rua, acredito que tu tava passando fome, necessidade, coisa. Qual era o teu pensamento? Meu pensamento era arrumar um emprego. Eu preciso arrumar um emprego, eu não faço parte disso aqui, nunca usei droga, porque quando as pessoas imaginam que eu morei na rua, elas imaginam que eu usei droga, que eu tinha... Não, nunca, nem cigarro na minha boca. Meu pai era um sulista que ele mesmo falava, se você mexer com coisa errada, eu mesmo te mato. Nossa! Era o regime. Hoje em dia, se um pai falar isso, ele vai preso, né? Pois é, mas através desse... Porque mudou-se muito, né? As inversões mudaram muito, né? No decorrer do tempo, né? E era o que eles tinham para oferecer. Sim. Mas através disso, você vê, eu morei na rua quase 1 ano e nunca usei nada. Que nunca. Legal, e pessoas consumindo ao meu lado, passando, aquela coisa toda de rua, né? E todos os dias eu acordava com o pensamento, preciso arrumar um emprego. E não conseguia arrumar emprego nenhum. Sim. E foi ficando ali. E como é que tu fazia, como é que tu lidava assim com a questão da fome, questão da sede, enfim... Do lado, lá na rodoviária, tem uma pastelaria chamada Viçosa. Eu comia o que sobrava. É mesmo? Resto de massa de pastel e resto de caldo de cana. Era o que tinha. E aí tinha alguns restaurantes que faziam uns pratos e aí no final eles faziam um misturadão e entregavam para nós. Mas mesmo assim, era escasso. Você viu? Quando eu saí da rodoviária, eu tinha 52, 53 quilos. Meu Deus do céu. Era só pele, osso e era um estágio muito difícil, não tinha nenhum nível de higiene, né? Nada, então perdi dente da boca, infecção no canal da urina. Foi acontecendo vários fatores que eu digo que foi uma grande escola ali para mim, para Deus poder me colocar na posição, porque ali foi tratando ego, vaidade, soberba, para que a gente possa entender que nós não somos melhor do que ninguém. Sim. Hoje você pode estar numa posição boa, mas isso é vulnerável. Isso é vulnerável. Amanhã ou depois a situação pode virar.
nós que somos empreendedores, quantas empresas você já não viu, grandes potências que tomou uma invertida no mercado Sim. e acabou-se. Dizem que é mais fácil você quebrar quando você é grande do que quando você é pequeno. Sim. Porque o seu centro de custo é muito maior, seus compromissos são gigantes. Sim, Uma engrenagenzinha que foge da válvula, você já se perde todos nos pagamentos. Então, ali foi me ensinando muita coisa, né? Ter pé no chão, tomar cuidado com as decisões, tomar cuidado com as alianças, tomar cuidado com quem que eu vou seguir a minha vida. Sim. Você vai tomando muito cuidado. Então, nesse processo da rodoviária, até hoje me ensinou muita coisa. Eu sempre estico minha perna onde eu posso alcançar. Entendi. Eu nunca vou além, porque eu posso cair e me machucar. Sim. E como é que foi? Eu acredito que pouco que tu tinha levado contigo, roupa, assim, tu foi perdendo tudo no processo. Roubaram, né? Na primeira semana, né? Roubaram lá da Roubaram. rodoviária? Eu dormia e a minha mochila era o meu travesseiro. Mas teve um dia que eu acordei e eu já não achei mais a mochila. Já tinham levado a mochila com as roupas. Aí eu fiquei só com a roupa do corpo. Aí depois, numa outra semana, assim, pouco tempo depois, levaram meu sapato. Poxa vida. Aí fiquei descalço. Aí eu ficava quando descalço. Que tu parou de procurar um trabalho, César? Com 2 meses que eu já tava sem banho, fedido, né? Cheirando mal. E aí eu já tava sujo, aí já não tinha como arrumar mais nada. Aí eu ficava sentado lá na rodoviária. E como é que era essa questão assim da autoestima, porque a gente, eu mesmo, a gente que mora numa região sulista, como aqui, a minha cidade mesmo, não tem mendigo, não tem... existe uma camada da sociedade mais humilde, mas não é aquele humilde assim que tu vê que o cara tem a casa legalzinha, tem... E quando a gente vai, por exemplo, a São Paulo, eu vejo multidões de pessoas embaixo de um viaduto lá, famílias inteiras mendigando. Como é que estar naquele lado de lá, César? Quando você tá lá, o ser humano ele é como um camaleão, Marcos. Carlos, ele se adapta à situação muito rápido. Ele se adapta. Quando você tá lá, você acaba se adaptando no meio. Você precisa entender que aquele meio não faz parte de você. Então a mentalidade deles é uma mentalidade mais escassa. Veja que eu já era formado e morei na rua. Eu já era formado em administração e contabilidade. Sim. E eu já vinha de uma família que me deu uma estrutura. Então, quando eu chegava para conversar com eles, eu que ficava dando ânimo na vida deles. Eu falava, não, nós vamos sair daqui, isso aqui é só uma fase, calma, vai dar certo. E mesmo não sendo da igreja, sendo cristão, eu sabia que aquilo era uma fase. Eu lembro que uma vez um rapaz, ele foi levar comida lá de um restaurante, e eu falei para ele assim, ainda vou ser empresário aqui nessa cidade. E ele deu risada. E depois de muitos anos, quando eu saí de lá, eu voltei lá na rodoviária, já numa situação melhor, com pessoas que trabalham comigo até hoje. Esse rapaz me viu e falou assim, cara, eu não acreditava que você ia sair daqui. Nossa. E ainda sentamos lá no restaurante para comer. E a pessoa estava lá no restaurante, que fica na rodoviária. Então, assim, a certeza de que você vai dar a volta por cima tem que estar dentro de você. Você não pode perder essa certeza. Não importa o seu estado atual. Importa aonde você quer chegar. Tu vê, né? Isso, tu falando ali, fica mais evidente como a questão da mentalidade, ela é um processo fundamental para que tu consiga sair de um ponto X para o ponto Y, sim, né? Seja para evoluir ou para regredir, né, César? Tudo que você coloca diante da situação é o que está dentro de você. É difícil achar funcionário? Não é difícil, é porque está dentro de você. É difícil, as coisas estão muito caras. Não são caras, está dentro de você. Eu não vou fazer uma parceria porque a pessoa vai me roubar, ou vai me enganar, ou vai pegar a minha ideia. Isso está dentro de você. Às vezes o cara não está nem pensando nisso. A maioria das coisas, dessas construções, você tem que cuidar dentro de você. Você cuida dentro de você. Então o cara tá numa situação difícil, devendo, tá trocando cheque, tá sambando para poder pagar as contas, para fazer as coisas darem certas, e ele imagina que aquele fluxo nunca vai sair dali. Então ele entra num processo de murmuração. E a Bíblia nos ensina que cada vez que você murmura, você continua no deserto.
A questão é, eu tô nessa situação, o que eu preciso mapear, o que eu preciso fazer para sair disso aqui? Olha E eu aí. preciso começar a criar os meios para sair. Quando eu saí da rodoviária, eu fui trabalhar de panfleteiro. Eu não fui ser dono de escritório. Sim. Eu entrei num escritório para trabalhar de panfleteiro. E nesse escritório que eu fui trabalhar de panfleteiro, eu vi a oportunidade lá na frente de ter meu escritório. Então, foi um processo que as coisas foram acontecendo. A gente sempre passa por um processo. Uhum. Mas você tem que... O ser humano, ele sofre porque ele quer antecipar o futuro. Uhum. Então, ele está aqui e ele está aqui na sua cidade. Ah, eu quero ter uma empresa. Ele já imagina ele em todas as cidades. Com várias lojas. Não. Vai devagar, faz como Jesus. Jesus arrastou multidão, mas ele começou com um. Ele encontrou Felipe primeiro. Existe uma jornada, né? César? Existe um processo. Sabe que tu falando assim, eu lembro um pouquinho da minha jornada, porque quando eu decidi trabalhar com o que eu trabalho, eu era diretor comercial de uma rede de escolas profissionalizante. E eu, na minha loucura, eu tive sonho de trabalhar com palestra e sair fora. 8 anos de trabalho, estruturar tudo e... Só que o primeiro ano, a minha vida financeira fez isso aqui, né? Isso mesmo. Se adapta. Você tem que se adaptar ao teu sonho. E eu não passei fome, eu falo isso até hoje, eu não passei fome porque a minha sogra botou comida dentro de casa. Eu e a Paula, a gente vivia nós estávamos num estágio e depois... Mas na minha cabeça era o seguinte, cara, se no primeiro ano eu não morri, o segundo eu vou pelo menos sobreviver. E aí vinha o segundo ano, no segundo ano o que acontecia? Eu conseguia botar comida dentro de casa, mas não conseguia pagar as contas. Era uma desgraça. Sim, é um processo. Mas daí eu pensava assim, cara, já foi 2 anos. Se no segundo ano eu consegui botar comida, o terceiro eu acho que eu consigo pagar as contas. E aí veio o terceiro ano. Eu consegui botar comida e pagar um pouco das contas, não paguei tudo. Só que a virada de chave ocorreu depois de 5 anos no negócio. Mas na minha cabeça eu nunca me deixei abalar, que na minha cabeça aquilo era temporário, então faz todo sentido isso que tu... O que você vem construindo, as pessoas elas perguntam assim, como aconteceu isso? Só aconteceu de um jeito, não desistir. Quando você desiste, você começa do zero de novo. Passei 10 anos, 12 anos para minha empresa dar certo. Foram 12 anos para ela dar certo. Não foi de uma hora para outra que a Sete Capital explodiu no mercado. Foram 12 anos morando dentro do meu escritório. Eu morava dentro do meu escritório. Eu botava o colchão no chão, dormia, acordava de manhã, tirava o colchão, botava atrás do armário e o cliente entrava para sentar na cadeira para poder ser atendido. Ainda tinha aquele cheiro de você estar dormindo lá. Depois eu comprei um bom ar para passar. Eu lembro que teve um cliente que entrou e falou assim, nossa, mora gente aqui? Porque eu era uma salinha de 35 metros quadrados, 40 metros quadrados, eu tinha que trabalhar e morar ali dentro. Porque eu não tinha renda para as outras coisas. Então, a mentalidade sua, ela tem que estar blindada para o sucesso. Ela tem que estar certa que você quer aquilo. Existia um slogan lá na empresa, até hoje eles falam, o sangue pode dar na canela, a gente não sai daqui. Porque se você sair, você começa outra coisa do zero. Olha, eu tenho certeza que tem muito dono de oficina aí, muito empreendedor nos assistindo, que esse exemplo aqui está impactando muito vidas aí, porque a gente percebe e acompanha histórias. Tu vai abrir uma oficina mecânica, é caríssimo hoje para te ter um ferramental. Tu vai abrir uma distribuidora, uma autopeça, é caro para te ter estoque, né? Então tá aqui, ó, o sucesso ele não ocorre por acaso, né? Existe uma jornada e nós vamos ser resilientes. Meu primeiro escritório não tinha mesa, não tinha cadeira, meu cliente eu tinha que atender de pé. Não tinha uma cadeira para um cliente sentar. Nossa. Não tinha nada. A sala pegava pôr do sol. Lá em Brasília, o sol, às 7 da manhã, ele já tá te dando bom dia. E forte, né? Forte. Aí, não tinha uma persiana na janela. E o cliente entrava e falava assim, é aqui o escritório que mexe com o negócio. É aqui mesmo. É aqui, eu mandei planejar tudo aqui, ó. Isso leva um tempo até fazer. Mas você trouxe o seu documento, eu não deixava aquilo me abater. Sim. Eu precisava vender. Perfeito. Eu precisava produzir. Quando saía 6 horas da tarde do meu escritório, eu ia panfletar. Eu mesmo ia panfletar até meia-noite. E eu ficava panfletando para no outro dia ter cliente dentro da empresa. Esse processo todo é o processo que às vezes
Dentro da empresa, as pessoas têm dificuldade de entender o quanto elas estão dispostas a sangrar para ver o negócio dar certo. Sim. Esquece tudo que você já fez até agora, esquece todo o teu processo, esquece tudo. Senta hoje na tua mesa e fala como eu quero me ver daqui 3 anos. E traça um projeto para daqui 3 anos. Top. Traça um projeto de 36 meses, cada dia você vai botando um tijolinho, cada dia você vai botando um tijolinho. Que é mais fácil, né, César? Muito mais fácil. Outra, começa a observar no teu segmento quem está mais à frente, o que ele está fazendo. Às vezes a oficina do cara é mais limpinha, mais bonitinha. Às vezes o cara tá com as ferramentas organizadas, o cliente passa com o carro na rua, dá uma olhada e fala, pô, aqui tem uma oficina bem legal, amanhã eu posso voltar aqui. Não, o cara passa, eu sei porque eu tenho carro, eu olho, às vezes eu olho e falo, cara, aqui não dá pra voltar meu carro, às vezes o mecânico é até muito bom. Isso a gente vem sabe uma coisa que muito, não, né? há muitos, as calçadas, pô, arruma a calçada, a visual, fachada. Né? O visual vende, né, César? É o que mais vende. Hoje o meu escritório, ele vende pelo visual. Se você vê um escritório meu, as pessoas olham e falam, cara, isso aqui é uma franquia, isso aqui é tudo bem organizado. E não precisa muito. Uma tintinha no piso, cuidar, tirar um lixo, sabe, cortar o mato, às vezes até das calçadas dos vizinhos, porque às vezes a fachada dele é bonita, mas os vizinhos tá feio. Ajuda, se você tem condição, faz a fachada do vizinho, não tem problema. Arruma a calçada, arruma a grama, porque o cara vai chegar e vai falar, cara, ó, tem um lugar ali diferente, tem um lugar ali, aí você vai melhorando, põe sistema na empresa, arruma a luz, faz uma organização. Sim. Né? O maior patrimônio do ser humano hoje é o carro. Sim. O nicho que você fala aqui, esse nicho de pessoas que te acompanham, eles estão no maior nicho do Brasil. Né? Não é casa, é carro. É carro, olha aí. Ó. O cara primeiro compra um carro, depois ele compra a casa dele. Verdade. O cara compra o carro, ele ama o carro dele a tal ponto, que ele cuida, ele lava, ele encera. Rapaz, eu lembro que eu tinha uma Paraty GLS, todo final de semana eu lavava, e ela tinha aquelas rodas BBS. Rapaz, eu ia ali ó, com a escovinha de dente. Da nossa geração, quem nunca, né? Eu tinha um Chevette, dava uma voltinha, lavava as rodas. Isso mesmo. Então você tá lá, lava a roda, aí você passa um pretinho, aí você já deixa ele todo incrementadinho pra de noite sair, e se desse um sereninho, você já ficava olhando, falou, oh, meu Deus, vai tirar o brilho do... Bem isso aí Passava mesmo. lá o Grand Prix, né? Aquela pasta de polir da Grand Prix, depois aprendi a passar uma massa de polir, enfim, você vai mexendo, queria ligar só as setinhas do carro, fazia a inversão da chave lá dentro. O amor do ser humano é o carro. Sim. O meu segmento é carro. É bem isso aí mesmo. Meu segmento é carro, por isso que eu tenho muito cliente. Sim. Quem está num segmento de carro, ele está num segmento de sucesso. Ele está num segmento de sucesso. Eu costumo dizer que só não prospera se não fizer o trabalho bem feito. Se não fizer o trabalho perfeito. E outras, se profissionalizar, irmão. Né? O cara que não vai fazer curso, não vai fazer... pega a visão aqui, ó, porque eu tô cansado de falar isso. Fala aí, César. O cara que não faz treinamento, que não faz curso, ele não muda de vida. Olha, porque perfeito. Um treinamento e um curso faz o que para ele? Novas conexões com outras pessoas, dá uma espairecida na mente, ele vê que tem outras pessoas com o mesmo problema que ele, lutando para vencer. Ele começa a ver que outras pessoas estão fazendo coisas diferentes que ele está fazendo e está avançando. Ele aprende coisa, porque o ser humano que não vai aprender, porque ele acha que ele é melhor, que ele está numa situação boa. Mas você precisa olhar e falar, sabe o quê? Até aqui, aonde eu cheguei com as minhas forças? Em lugar nenhum. Ou andei um pouquinho. Então eu vou somar com quem já está mais à frente, que eu vou mais à frente. Mudança de atitude, mudança de resultado. Perfeito. Tem mudança de atitude, vai ter mudança de resultado. Olha, a minha empresa tem 20 anos. É investimento em treinamento todo mês. Todo mês investimento em treinamento. Todo mês. Na liderança, nos colaboradores, quem está chegando, quem está saindo. É um investimento que vai te retornar. Sim. Você ter um funcionário dentro da tua oficina que sabe conversar, que sabe se portar, que sabe te respeitar. Porque você tá o dia inteiro com ele ali. Chega um momento, a pessoa confunde. Ela confunde o respeito. Ela passa a brincar.
Porque é um ambiente que as pessoas começam a ficar muito à vontade. Mas elas não podem perder um controle que aquilo é um trabalho. Sim, não pode esquecer do objetivo. Não pode esquecer do objetivo, de prazos, de compromisso. Porque um parafusinho ali que ele não tá correto ali, que ele não fizer... Muito simples, uma troca de óleo. Que ele não apertar o parafusinho do cárter ali, ele acaba com o carro do cara. É verdade. Um filtro que ele não coloca direito, que ele rosqueou torto, ele já acabou com o carro do cara. Esses carros hoje em dia, cheio de sensor para tudo quanto é lado, meu Deus, isso aí... Tudo isso. Então, se você investir em treinamento, você vai ter uma empresa sua de sucesso. Que legal. Se você chegar nesse ponto de ter essa mentalidade... Olha você vai aí, voar. Olha, investe em treinamento de vendas também, tá? Não esquece. Empresa que não vende não tem sucesso. É verdade. Vendas é o coração. Tudo Na é minha vendas, empresa, né? tudo é vendas. Top. Sai da venda e da venda depois eu arrumo a base. Isso Não aí. adianta eu ter o melhor mecânico, ou o melhor pizzaiolo, ou o melhor advogado dentro da minha empresa se eu não tenho cliente para ele atender. É verdade. Então eu preciso vender para depois eu falar agora, eu preciso preparar quem tá aqui dentro. Eu sempre tive como premissa, vamos criar o problema, vamos vender. Depois Isso. a gente vê como é que nós ajeitamos ali o procedimento. Aí seguinte, você né? vê, para vender você precisa do quê? Marketing. Então você precisa investir nisso. Você precisa conhecer isso. Porque você pode ser muito bom para conhecer o defeito do carro pelo barulho. Se você não sabe como as pessoas te acharem, você vai ficar lá dentro sozinho. Então, veja que Jesus era bom de marketing. Quando ele ressuscitou, ele encontrou com quem? Com a Maria. Falou, Maria, pode ir lá. Anuncia para todo mundo que eu cheguei. E elas já chegaram fazendo um barulho. Já armaram um culto para ele tocar. Porque o marketing está envolvido em todas as áreas. A minha empresa sem marketing, Carlos, ela morre da noite pro dia. Sim. Eu dependo do marketing da minha empresa. Em todas as redes sociais. Em todas as esferas. Sim. Eu dependo do marketing. Que legal. Ô César, eu tenho que dar um recadinho aqui. Nossa, o bate-papo tá muito bom, já se passaram 30 minutos, olha que loucura quando o negócio é... Depois eu quero que tu me fale, assim, que eu acho que a galera quem tá acompanhando deve estar se perguntando, mas como que ele conseguiu sair de morador de rua para empresário? Da onde veio o recurso? Não fala ainda, tá? Tá. Porque agora é hora de nós fazermos o marketing, olha aqui, ó, um grande especialista aí falando, e eu quero falar aqui que nós temos o nosso Classificados Papo de Mecânico, ó... Se você tem uma empresa, tem um produto, tem um negócio que quer divulgar, vem para cá, nós temos esse espaço aqui que você pode ser nosso parceiro e faça como o pessoal lá da Mamute Câmbios Automáticos, né? Gente, o pessoal da Mamute é fera, ó, para você que tá sentindo o seu câmbio diferente, para você que nunca fez a troca do óleo de câmbio, olha, cuidado, a partir de 50 mil km, recomendo-se fazer a troca, então entre em contato com o pessoal da Mamute aí, peça para fazer uma avaliação e eles vão te dizer se precisa fazer a troca ou não, tá? E se você está sentindo o seu câmbio dando aquele solavanco, dando pequenos trancadas ali, pode ser que teu câmbio esteja começando a ter problema. Então, meu amigo, corre lá para que o problema não seja maior. Você que é de uma oficina mecânica e ainda não oferece esse serviço, sabia que a Mamute Câmbios Automáticos tem parceria com outras oficinas? Você pega o serviço e eles fazem para você. Então, você não precisa necessariamente ter o técnico lá, trabalha com os técnicos da Mamute e com a estrutura da Mamute. Então, entre em contato aí, @Mamute Câmbios Automáticos, você vai ter acesso a todos os canais deles lá e é top. Eu já levei o carro da minha esposa lá, eu estou sempre lá toda semana com o time deles e eu, assim, ó, o trabalho de altíssima qualidade. E nós temos aqui também a Uno Epóxi, a solda do reparador, gente do céu. Essa cola aqui, ó, ela tá fazendo o maior sucesso, a solda a frio. E olha aqui o que ele cola, ó. Ô, produção, bota aqui na câmerazinha fechada, vê se consegue ali, ó. Olha aqui, ó. Olha os materiais que ele cola. Isso aqui, ó, para pequenos reparos, o reparador tá super servido. Cola aço, cobre, latão, bronze, alumínio, cerâmica, equipamentos plásticos, madeira, vidro, né? Inclusive, ó, para você soldar um tanque de combustível, você não precisa nem tirar o combustível do tanque. Só faz a mistura que tem que ser feita, aplica lá, em 30 minutos ela cura e aí você consegue fazer a manutenção ali. Reparos na lataria, reparos no painel, enfim, tá aqui, ó. A Uno Epóxi, a cola do reparador, a solda do reparador, fazendo o maior sucesso no Brasil todo e você encontra na Giros Peças. Liga lá que você vai levar a sua cola. Ah, Forte, mas eu não tenho acesso a Giros.
nos chama aqui no comentário, nos chama no direct aí, no Instagram, Papo de Mecânico Oficial, que a gente manda aí o lojista mais próximo para você adquirir a sua cola. Beleza? César. Pra cima, né? Pra cima. Bora. Como é que essa dúvida que a galera tem, eu já conheço a tua história, né? Sim. E pena que uma hora não vai dar pra contar tudo. Tem que dar os piquetes aqui. Mas é inspirador tudo que tu vem falando, a tua história é inspiradora, né? Tu é um cara que inspira muito. Como é que foi essa virada? Porque tu tá lá numa condição comendo sobras de comida e daqui a pouco tu... Né? Houve um processo. Quando eu comecei a trabalhar como panfleteiro, até eu assumi o escritório, isso aí levou um processo de uns 6 meses, mas eu estava melhor. Morava num corticinho, já não estava morando mais na rua, e eu abri o escritório. Quando eu abri o escritório, eu tinha essa mente, eu preciso vender. Mas e quem te deu emprego de panfletagem? Porque tu não tinha calçado, não tinha roupa, tava Foi um sujo? rapaz que trabalhou, olha que mundo pequeno. Eu tinha ido até uma igreja, que o rapaz que me tirou da rua é um rapaz da igreja. Então ele pregou pra mim, me levou até a igreja, eu entreguei minha vida pra Jesus. Olha aí que legal. E por que eu entreguei minha vida pra Jesus, Carlos? Isso é importante falar. Eu não entreguei minha vida pra Jesus para ser um fanático pra Jesus, não. Eu entreguei minha vida pra Jesus porque eu vi que até aquele momento, minha vida com as minhas forças não tinha mudado. Então eu falei, eu vou dar oportunidade para conhecer algo diferente. Tem gente que não dá oportunidade para conhecer coisas novas. E pré-julga sobre o que os outros falam. Se eu fosse julgar pelo que meu pai falava, eu nunca entraria numa igreja. Então quando eu entrei numa igreja, eu entrei na igreja, aceitei a Jesus e falei, eu vou dar essa oportunidade para conhecer o que estão dizendo. Dizem que aqui muda a vida de pessoas, então eu vou dar essa chance, eu vou abrir meu coração para isso. Até porque eu morava na rua. Sim. E nesse dia eu recebi uma profecia de que Deus ia abrir um emprego para mim, uma porta de emprego. Então eu desci até a Praça do Relógio e vi um anúncio num poste, preciso de panfleteiro. E eu fui lá. E às vezes a gente imagina que o panfleteiro vai ganhar o quê? Vai coisa... Mas se você se alegra já com o pouco que você tem, é sinal que Deus vai te colocar no muito. Se o pouco você está murmurando, você não está preparado para estar no muito. Porque só entra no muito quem se alegra com o que está acontecendo agora. E aí, eu cheguei lá, um rapaz que tinha trabalhado comigo na Sul América, em Curitiba. Tinha aberto um escritório de advocacia lá. Nossa, olha aí que E aí esse rapaz arrumou um cortiço para mim de R$50 por mês, onde não tinha banheiro dentro, o banheiro era fora, aquele banheiro que é um buraco no chão, e você toma banho, e ali faz tudo, é um corticinho. E eu lavava minha roupa no chuveiro, ia trabalhar com a roupa molhada, que eu só tinha uma roupa, porque tinham roubado todas as minhas roupas. E foi quando... Olha como é que funciona a mente de um empresário de sucesso. Ele fazia um serviço que na região só ele fazia. Então todos os clientes que chegavam lá falavam assim, cara, mas isso aqui vai dar certo mesmo? Eu nunca ouvi falar disso. Então ele falou assim, eu vou começar a gerar outros escritórios, porque as pessoas vão começar a escutar e ver que tem outras pessoas fazendo, e elas vão se sentir mais seguras para fazer. E aí foi quando surgiu a oportunidade de eu ter meu primeiro escritório. Aí eu abri o escritório, conversei com o dono da sala, ele me deu uma carência, ganhei 10 mil panfletos na época, e desses 10 mil panfletos eu comecei a panfletar, e como o panfleto é um trabalho que o retorno de cliente é muito baixo, não existia mídia, não existia Google, não existia essa rede. Nós estamos falando de 23 anos atrás. Era panfletar em rádio, era jornal, PAP, não é? Rádio, jornal, outdoor, né? E outdoor era para milionários, né? Tinha que ter. Então você ia no panfleto. Como você ia no panfleto, eu tinha que pedir todos os dias a Deus que aquele panfleto chegasse na mão de uma pessoa que gerasse cliente para mim. Então eu lembro que quando eu entregava o panfleto na mão de uma pessoa que ela jogava no chão, eu pegava o panfleto de volta, desamassava. Porque eu não podia perder aquele panfleto. Aquele panfleto podia me trazer um cliente. E aí eu pegava ele e voltava a panfletar novamente. No outro dia eu estava no escritório, atendendo meu telefone fixo. Atendia o telefone fixo e marcava e agendava com o cliente para vir. Nisso eu comecei a vender e toda a luta, como todo mundo. Chegava os cheques, trocava cheque em agiota, fazia dinheiro.
Vou Sim. movimentar minha conta bancária para o banco me liberar uma linha de crédito para ver o que eu posso fazer para poder trabalhar. Sempre isso. Até que eu comecei a fechar, eu determinei que eu tinha que fechar um cliente por dia. Eu determinei, eu preciso de um cliente. Eu tenho 8 horas por dia para fechar um cliente. Então, eu entrei nesse pensamento. Quando eu entrei nesse pensamento, eu comecei a ver que segunda-feira, além de eu fechar um cliente, eu já tinha um para terça. Ah, que legal. Quando chegava na terça, eu já tinha preparado, porque já vinha de segunda, eu fechava ele, e depois eu tinha a terça-feira todinha para agendar um para quarta. E eu comecei a trabalhar assim. Chegava no sábado, eu agendava o cliente para segunda. Depois eu comecei a medir a métrica, porque eu não sabia trabalhar com isso. Mas aí conversando, até mesmo com o Júnior, que está aqui, ele mesmo falou, ó, tantos panfletos, dá tantos clientes, você precisa fazer essa conta. E aí eu comecei a fazer a conta de quantos clientes eu tinha que chegar no escritório, para quantos fechar o contrato e quantos pagarem. Porque aí eu não sofria. Sim. Você mapeia a métrica. É como você falar, poxa, quantas pessoas entram com carro aqui na minha oficina e quantas pessoas fecham o contrato, fecham o serviço. Depois você começa a mapear a forma que você falou com ele. Poxa, toda vez que eu ofereço isso aqui, o cliente fala que vai pensar, o erro é meu ou é dele? É meu, porque ele saiu de casa com o carro, veio aqui, ele precisa do serviço. Se ele não fechou é porque eu não atendi a expectativa dele. Então eu preciso saber por que eu não atendi. O erro está na venda. Aí você chega e começa a mapear. Você começa a mapear o atendimento todo. E aí você começa a descobrir falhas no seu atendimento. E aí você começa a melhorar seu atendimento. E para isso você precisa treinar. Você precisa fazer curso. Você precisa escutar técnicas de vendas de outras pessoas. E aí vai te explorando e vai fazendo com que você melhore seu atendimento. Sim. Aí foi a hora que a máquina começou a produzir suficiente para se manter. Depois disso eu vim num outro processo, que é um processo que aí eu aprendi com Deus, é um processo que o próprio Senhor colocou, que foi o quê? Formar líderes. Aí esse processo foi mais doído. É como você ter uma oficina e você imaginar tendo outra oficina em outras regiões. Sim. Aí você tem que formar líder. E como é que foi aquela questão assim, César? Outro dia eu estava num evento para oficinas mecânicas e eu falava sobre o mecânico ele valorizar o pequeno início dele, né? Porque eu até eram 100 e poucas oficinas lá, eu disse, gente, tu já parou para pensar se tu ganhasse a grana que tu ganha hoje, faturasse o que tu fatura hoje, quando tu iniciou a tua oficina, será que tu estaria aqui? Será que tu teria estrutura psicológica para assimilar que aquele dinheiro não é teu, que aquilo ali faz parte de um processo para te manter a porta aberta e tal? Como é que tu lidou com essa questão? Porque sai de zero de ter dinheiro e daqui a pouco começou a entrar dinheiro em caixa. Esse processo todo na rodoviária, ele me fez entender que eu sou uma pessoa muito vulnerável. Então, eu sempre tive o pé no chão e muito receio de não voltar para a rodoviária. Então, quando você está numa situação difícil, aquela é sua maior escola. Ela está te forjando para quando você tiver, você não voltar mais para aquela situação. Que aquele impacto que tu teve lá, eu não quero mais aquela você dor, vai falar, então não quero, vou tomar cuidado. O cara fica ressabiado, mas Fica. é pro lado positivo. E daí. ele precisa mapear, isso é um grande problema de dono de empresa, comércio, o que for. Ele não é capaz de parar e falar assim, eu vou me conhecer. Eu quero me autoconhecer. Top. Porque só quem pode destruir sua empresa é você, não é funcionário. Quem é o líder aqui dentro? Quem é o dono disso aqui? Quem deixou, né? Quem deixou isso acontecer? Tem acreditado que é o olho do dono que engorda os boi, né? Isso mesmo, é desse jeito. Agora, como você vai fazer isso? Você tem que parar e falar, eu preciso me conhecer. Aí eu comecei a me conhecer. Por exemplo, não posso mexer com dinheiro. Como eu mexo muito com a obra de Deus, irmão, se deixar eu saio doando tudo. Dá tudo pra obra. E a empresa tem a vida dela, tem o CNPJ dela, ela tem a vida dela, eu não posso misturar. Sim. Eu posso doar o que é meu, mas da empresa não. Perfeito. Num dos treinamentos que eu fui num treinamento uma vez daquele do japonês lá do Shining Box, o Roberto Shiba. Esse cara falou uma coisa que não saiu mais da minha cabeça, isso tem tempo. Falou que aqui a regra é uma só: empresa rica e sócio pobre.
Porque a pobreza do sócio perante a riqueza da empresa, o sócio vai ser rico. Perfeito. E aí eu peguei aquilo, eu falei, a minha empresa tem que ser rica. E faz todo sentido, né? Porque eu tenho retirada da empresa. O cara é rico e a empresa tá catando lá, irmão, tem algo errado. Porque é de lá que sai o dinheiro da tua vida. O Robson Shiba, ele tá em recuperação, né? E graças a Deus conseguiu sair do coma, Sim. tá fazendo... Tá num processo aí, que Deus possa abençoar ele. Que legal, a gente fica todos feliz, que estão né? próximos dele. E é um empresário que ele é querido pelo Brasil, muito né? querido. Um cara assim que... Você vê, uma mensagem desse cara mudou meu drive. Olha aí, que Arrumei legal. um financeiro pra minha empresa, não mexi mais no dinheiro e minha empresa começou a andar. Que top, Sandro. Minha empresa começou a andar. É óbvio que por trás de tudo isso vem um outro processo, porque para você ter dinheiro aí depende de dízimo, oferta. Sim. É um outro fator que a pessoa precisa querer aprender. Legal. Mas isso não impede do cara que for um bom trabalhador e honesto ser próspero, tá? Isso não impede. O cara, se ele tiver um negócio dele... Uma coisa não tá ligada à outra. Não tá ligada à outra. Perfeito. A Bíblia diz que o sol nasce para todos. Nasce para todo mundo o sol. Então, se você é um cara dedicado, trabalhador, quer crescer, tem compromisso com o seu trabalho, tem compromisso com... Você vai ter sucesso. Perfeito. Você vai ter sucesso. Se você tiver compromisso com o teu negócio, você vai ter sucesso. E essa questão da liderança que tu citou ali. Hoje, o grande desafio de muito líder é deixar de ser centralizador, né? Muito empresário. Porque tu começou o negócio, tu vivenciou, tu sabe ali os pontos vulneráveis. E não, então, para muito dono de empresa é difícil tu conseguir delegar. E tem muitos que delegam, mas fica ali com o coração na mão, né? Como é que foi isso? Tá sendo ou foi esse processo para ti? O dono da empresa, ele precisa entender uma coisa. Ele vai pagar muito para aprender e depois ele vai pagar muito para os outros aprender. Porque tem coisa que os outros vão aprender porque você vai falar, mas tem coisa que eles vão precisar quebrar a cara que você já quebrou, porque senão eles não aprendem. É igual uma criança, Você tem filho. Se você virar pro teu filho e falar, filho, não faz isso, porque eu já fiz quando eu tinha a tua idade e deu errado. Ele não vai entender. Sim. Mas a hora que ele botar o dedinho na tomada lá e ele levar o choque, ele vai falar, eita, que esse negócio é sério mesmo. Entendeu? Mas tem que acontecer. Sim. Então você já precisa mapear que vai haver uma margem de que esses teus liderados vão ter que passar pela brita que você passou. Vai ter essa margem. O grande lance é que quando você tira do teu colo, você tira das tuas mãos, Carlos, você vê um mundo que você não conhecia. E esse mundo se prepara. Tem pessoas melhor que você. Com certeza. Porque quando a gente centraliza, a gente acha que só nós fazemos certo. Não, só eu atendo o cliente certo, só eu posso vender certo, só eu isso, só eu aquilo. E isso tudo acontece porque não há um nível de gestão dentro da tua empresa de crescimento profissional dos funcionários. Porque a hora que você traz uma equipe para trabalhar com os teus funcionários, mentalidade, percepção de dono. Olha um nível de trabalho que tem que ter dentro de uma empresa. Percepção de dono, coração de dono. Você traz para os teus colaboradores, para que as pessoas que estão envolvidas na tua empresa, que eles têm que ter o coração do dono, eles têm que cuidar daquilo como dono, eles têm que assumir essa responsabilidade. Agora isso, se o dono for falar para eles não vão entender porque vão achar que o dono está puxando sardinha. Sim. Aí o dono contrata uma equipe, contrata um treinamento que vem de fora, fala e a mente dele está aberta para entender. Ali ele vai descobrir várias pérolas, ele vai descobrir várias pessoas talentosas e ele começa a delegar para que ele possa ter um tempo mais de qualidade. Porque o dono da empresa, ele precisa entender que ele precisa estar com a cabeça livre, pensando em crescimento. Sim. Crescimento. Tem uma pesquisa que fala que a gente é a média das 5 pessoas da qual a gente mais convive, né? Sim. E eu percebo que grandes empresas e até pequenas, que o dono tem essa mentalidade de instruir, fazer reunião, de trazer treinamento, a equipe acaba se tornando parecida com esse dono. Esse dono, ele precisa entender que quando ele estica, ele vai ter que retribuir, tá, Carlos? O colaborador e o funcionário, ele tem o valor dele. Não vai imaginando que você vai esticar esse funcionário e ele vai te entregar tudo e você não vai mudar a barra dele. Você é corresponsável em mudar a vida desse cara. Sim. Você tem que mudar a vida dele, você tem que mudar a forma dele pensar, você tem que mudar a forma dele analisar. E é por isso que eu digo que é muito difícil a pessoa liderar sem Jesus, Carlos.
Por quê? Porque só quem transforma a vida de pessoas é Jesus. Então você tá com um cara lá que trabalha na tua oficina e ele tem vícios, ele é tudo perdido, mas é um profissional de mão cheia. Sim. Agora, se você que é o líder dele não corrige esses erros dele, agora para você corrigir os erros dele, ele tem que se espelhar em você. E para ele se espelhar em você, você precisa sangrar e mostrar para ele que você é um líder de verdade. Tem que ser referência, né? Aí quando você vira a referência dele, ele começa a mudar as ações dele e você tem um cara na tua mão que ele nunca mais vai te deixar. Porque você mudou a vida dele. Você joia, se preocupou com ele. Você não tá preocupado só se você tá terminando o motor, ou você tá limpando o carro, ou você tá cuidando da tua oficina. Você tá preocupado com o filho dele, com a família dele, com a mulher dele. E não é bancar, é na conversa. E é interessante pro colaborador que está nos assistindo entender que, mas a minha empresa não é assim, eu já trabalho há 10, 15, 20 anos e não é assim. Eu entendo que também existem ciclos, né? Ciclos. Às vezes o teu ciclo tá findando ou não é mais aquilo ali para ti. Muda sabe? o drive devagarzinho. É. Vai devagarzinho, nada. Ó, eu aprendi uma coisa. Tudo em excesso faz mal. Perfeito. Tudo em excesso faz mal, tá? Olha aí, ó, o churrasco em excesso. Tudo em excesso. O churrasco em excesso, o açúcar, né? Tudo em excesso. Você tô sentindo na pele isso. Então vai assim, vai devagarzinho. Cara, eu quero me tornar uma pessoa melhor. Sim. Por que eu preciso me tornar uma pessoa melhor? Porque por trás de você vem seus filhos. E você é o maior espelho dele. Perfeito. Então se a pessoa fala assim, eu amo meu filho. Se você ama teu filho, seja um exemplo para ele. Você é a pessoa maior, você é o maior exemplo do teu filho. O maior exemplo do teu filho é você. Você é o pai, você é o super-herói. Você é o cara da capa. Então, quando você tem esse pensamento, você vai deixar de fazer coisas para você e vai falar, cara, eu tenho que trazer um exemplo pro meu filho. E aí é a hora que você começa a construir algo maior. E é gradativo, vai se construindo gradativo, vai se construindo gradativo. E vai mudando o drive. É o que eu falo. Não é sair da mesa agora e falar, vou mudar amanhã. Não. É como eu quero estar daqui 3 anos. Sim. Então eu vou começar a colocar um tijolinho todo dia dentro da minha oficina diferente. Eu vou começar a colocar situações diferentes. E é óbvio, você precisa entrar num drive de pensamento que vai te levar para o sucesso. Dentro desse contexto, nos treinamentos que a gente faz, eu costumo orientar a pessoa a fazer o mural dos sonhos, né? Legal. Tu definir claro, esse ano eu tô aqui, mas eu quero chegar lá. Daí eu ensino o pessoal, ou como é que tu faz? Tava dando uma aula outro dia e mostrei o meu mural de sonhos. Legal. Vai na internet, baixa a foto do que tu tem sonho, cola lá a foto, mas aí tu tem que ser assertivo. Por exemplo, eu quero um carro vermelho, mas aí tu vai na internet e baixa a foto do carro branco. Tu vai conseguir o branco. E daí não adianta reclamar, mas eu queria vermelho, mas olha no teu mural. Então tem que ser bem específico, né? Tem que ser específico. Porque você tem que ser claro com o que você é. Uma coisa que um dos treinadores aí que a gente segue e estima muito, o Marcelo Antunes, no último Improváveis que a gente participou, ele estava falando, né, que a mente é da mente que partem que parte tudo. E aí a gente começa a perceber como tem problemas, pessoas com problemas de inteligência emocional, como tem pessoas que não progridem porque a mente dela tá cauterizada, tá, né? E quando tu, por exemplo, tu tem o teu mural de sonhos, quando tu convive com pessoas que têm uma mentalidade positiva, pessoas que pode acontecer o problema que for, elas não deixam a peteca cair, tu acaba se tornando igual, né? Acaba se tornando igual. Então, o meio que tu vive também vai influenciar para que tu consiga... A Bíblia diz assim, vai ter com as formigas. Por quê? Você não vê uma formiga preguiçosa. Quando você vê, ela sai todo dia de manhã uma atrás da outra. Perfeito. Ela tem um objetivo. Elas só andam com quem tem objetivo. Olha aí que elas não andam com isso. Então você tá aqui. Você quer fazer teu negócio andar, mas você tá envolvido com um cara que tá pensando em beber, tá envolvido em fazer coisas erradas, tá envolvido em trair, tá envolvido em bagunça, sai fora. É aquele colaborador que não cumpre horário, que chega atrasado, que não cumpre o nome e o procedimento da empresa. Sai fora, porque esse cara tá num outro drive, ele vai atrapalhar teu negócio. Sim. Ele vai atrapalhar teu negócio. Se você quer muito crescer. Olha, uma das coisas que eu me preocupei muito na minha empresa era em quem eram as pessoas que estavam carregando o meu sonho. Se preocupem com isso, vocês que são donos de oficinas, de lojas, vocês que têm comércio, quem carrega o teu sonho?
Perfeito. Você que escolheu quem carrega teu sonho. Então, se der errado, foi porque você escolheu a mão errada. Se você vê que o cara é um profissional de mão cheia, que você não quer perder o cara, então começa a pagar um treinamento pro cara e melhora o drive do cara. Aí você vai mapear, vai ver que às vezes o problema foi desde lá de trás, que não teve estrutura de pai e mãe, que cresceu num ambiente menos expressivo, com menos condições. Aí você tem que tirar esse cara desse ambiente e falar, vou te trazer para um ambiente novo. Porque você vai ser reflexo das 5 pessoas que estão à sua volta. Aí o cara começa a encontrar um sentido na vida. Perfeito. Irmão, hoje o meu líder, a pessoa que mais comanda a minha empresa, é um cara que veio do Maranhão, não tinha 5ª série primária, não teve estrutura de família, não teve pai, não teve nada. Passava ano novo também dentro deitado em banco de rodoviária. Hoje ele comanda a empresa inteira praticamente. Quem é o teu... É o Greco. O Greco. O Marcelo Greco e o Antunes. Que São legal. duas pontas. Um trabalha no comercial e um trabalha no jurídico. Você vê, o Greco... O Greco é aquele que eu conversei no jantar lá, que eu tava com ele. O Greco, ele... Nossa, o cara ele é não, extremamente humilde, querido, Sim. acessível. Ele comanda. Esse menino tá comigo desde os 17 anos de idade. Caraca. Ele tá comigo há 18 anos. 18, 19 anos esse cara tá comigo. Fui formando ele, eu fui mudando o drive de mentalidade dele, eu fui mudando a cabeça dele. Hoje ele cuida de tudo. Hoje ele, só no escritório dele, são 300 pessoas. Nossa. Só no escritório dele ele tem 300 pessoas cuidando. E é um cara que não tinha estudo. E eu, não, você vai estudar. Fomos atrás para ele tirar um vestibular, para ele se sentir digno. Aí fez o vestibular, se formou. Aí depois, não, você vai fazer uma faculdade agora, eu quero ver você esticando. Não, mas eu não tenho grana. Eu vou pagar para você. Você tem que sangrar para formar a pessoa. Você quer a pessoa do teu lado, você tem que sangrar. Tem que investir, né? Eu vou pagar a tua faculdade, fica tranquilo. Qual que é teu sonho? Meu sonho é ter um carro. O sonho dele era ter um carro na época. O primeiro carro dele foi um Ford Ka, aquele vermelhinho, parecia uma baratinha, Sim. sabe? E aí eu lembro que para comprar faltou lá uns R$1.000. Eu falei, vou te ajudar. Não existe eu vou te emprestar. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar, amigo. Nós estamos juntos nessa jornada. Para mim estar aqui hoje, para mim estar nesse movimento aqui, eu tenho alguém cuidando lá da empresa para mim como se fosse eu. Então, essa mentalidade que o dono tem que ter, ele tem que falar, cara, o profissional é bom, dá para recuperar? Eu lembro uma vez que a mãe dele entrou lá no meu escritório e falou assim para mim assim, eu preciso falar com o senhor, doutor. Falei, tá, entra. Sentou lá e começou. Botou ele de pé assim e começou. A mãe dele tinha dado dinheiro para ele pagar as contas de luz e de água. Ele pegou o dinheiro e comprou um presente para a mulher dele, a Thalita. Caraca. E aí foram lá e ó, cortaram a conta de luz e de água. E aí a mãe dele brigou e tudo mais. Mas então, quantos anos ele tinha? Ele tinha 22 anos, Nossa, mais ou menos. Piá ainda E aí a mãe dele foi embora, ele sentou na minha frente e eu tive que olhar pra ele e falar, irmão, você não podia ter feito isso. Ah, mas eu tinha que dar um presente pra Thalita, era um aniversário e tudo mais. Eu falei, eu entendo, você devia ter pedido pra mim, porque agora tua casa... Hã? Porque você lasca a luz. A mãe dele ficou brava, rapaz, muito brava. Mas são coisas que você tem que começar a ensinar a pessoa dos valores. Falei, ó, você não mora sozinho, você mora com a tua mãe. Então, isso que você fez, se fosse só você lá dentro, você morava no escuro. Mas você tem tua mãe lá dentro. E tua mãe confiou em você. E a questão que nós estamos falando aqui é de confiança. É a responsabilidade que foi deixada na tua mão. Então você vai preparando a pessoa para que ela chegue num ponto maior. Sim. Lá na frente, quando ele está cuidando de colaboradores que cometem erro, e às vezes eu vejo a mão dele meio pesada, eu sempre olho para ele e falo assim, não esqueça das contas de luz. E ele é verdade. Fica no inconsciente dele. Porque às vezes a gente exige muito de uma pessoa e a gente esquece que a gente também já errou. Sim, é verdade, né? A única diferença foi que nós decidimos melhorar. Se essa pessoa decidir melhorar, Carlos, ela vai ter sucesso demais. Ela vai voar. Que legal. César, olha, nós estamos aí a 1 minuto e meio para terminar o nosso bate-papo. Caraca, esse programa tinha que ser de 2 horas. Tá muita sacada. Vamos marcar um outro, Bora, que tá muito bom. Bora. César, já que nós estamos com o nosso tempo restrito aqui, que dicas tu daria para o empresário, para o profissional que está nos assistindo, além de tudo isso que tu já falou, que para mim já valeu todo o programa, né? O que tu deixaria ainda para contribuir com a nossa audiência? Bom, para você que é um empreendedor, o que eu preciso te falar é que você precisa
desenvolver a sua liderança cada vez mais. E entender que cada pessoa que chega até você, você tem a corresponsabilidade de mudar a vida dela. E não é mudar a vida dela financeira, é mudar a vida dela mental. Legal. É mudar, esticar ela, para ela ser um bom pai, ser um bom marido, ser um bom profissional, ela começar a gerar essa responsabilidade. E nada melhor do que ele começar lendo a Bíblia. Ninguém está falando aqui de seguir religião A, B, C. Pega a Bíblia é o manual do ser humano. Assim como acende uma luzinha no painel do carro e a pessoa não sabe o que é, ela pega o manual e vê o que é, a Bíblia é isso. A Bíblia direciona o manual. É um livro com mais de 5.000 anos, te dando todas as direções do que tem que ser feito ou não. Quando você pega esses grandes homens, todos eles seguem esse livro. Sim. A Bíblia vai dar a direção. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, investe em treinamentos. Investe. Tire um período. Perfeito. Vou tirar 2, 3 anos de treinamento. Eu quero mudar a mentalidade desse pessoal da minha empresa. E o terceiro ponto, o sangue pode dar na canela, não desista. Top. Se você já está nisso até aqui, segue remando, que você vai chegar lá. Que vai virar, né? Vai virar. Começa a observar quem está dando sucesso, se envolve com essas pessoas, começa a tirar informações que você vai chegar também. Se ele chegou, é a certeza que você vai chegar, porque ele não é melhor que você. Ele apenas pegou uma estrada que você ainda não pegou. Muito bom. Olha, a gente conversou aqui com César Zanoni, que história aqui. Tô impactado aqui com tudo que eu vi. E eu sei que tu tem um canal no YouTube, Sim. tem a rede social, pro pessoal te achar lá, César. César Zanoni Oficial, tanto no YouTube como no Instagram. Tô falando de muita coisa de liderança, muita coisa de desenvolvimento de líder. É específico para isso. Que legal. A gente vai trazer aí o César em outros momentos. Daqui uns dias eu quero falar para vocês, eu não posso falar ainda que eu tô lançando o Movimento Mecânicos de Cristo, mas eu vou falar daqui uns dias. E o César vai ser convidado para vir Amém. aí ministrar também no Mecânicos de Cristo aí, que é um movimento evangelístico e um movimento para a gente mudar, né, a mentalidade também com a palavra de Deus dos empresários, né, das famílias e tudo mais. Então fica aí. César, muito obrigado pela tua participação, obrigado pelo teu tempo, eu sei que é correria, né? E foi um prazer, irmão. a gente fica assim extremamente grato e me sinto honrado com a tua presença aqui, com esse conteúdo todo valioso aí. Foi um prazer. Obrigado, Carlos. Obrigado a todos vocês que estão assistindo, ouvindo. Repliquem isso. Passem para outros, porque o normal para você é o sobrenatural para os outros. Um convite me tirou da rodoviária. Um convite que você faz para uma pessoa. Segue esse canal, segue o Papo de Mecânico, segue o Carlos Fortes. Eles vão poder mudar a vida e mudar o drive deles. Que legal. Então tá aí feito o convite já para te inscrever aí nos nossos canais. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem um novo episódio com mais conteúdo e profissionais de valor para agregar para você, nossos amigos reparadores. Um beijo no coração. Até semana que vem. Tchau, tchau!